Dando continuidade ao assunto de citologia, nós vamos ver agora a parte de citologia e a parte sobre núcleo. Bom, a parte de citologia, nós vamos ver o seguinte, fica entre a membrana e o núcleo. O que vem a ser a parte da citologia, ou seja, do citoplasma. O citoplasma, ele fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma. É onde encontram-se dispersos os organoides, as organelas que garantem o bom funcionamento da célula. Então, na aula anterior, nós vimos a parte de membrana e nós estamos vendo agora a parte de citoplasma, que é no assunto de citologia. Aqui vocês estão vendo uma célula com suas organelas, complexos de Golgi, lisossomos, centríolos, mitocôndrias, nucleolo, que aqui já é a parte do núcleo. Vocês estão vendo a parte do núcleo aqui. Carioteca é a parte do núcleo. E é uma visão de uma célula. Aqui é outra visão de outra célula. Vocês estão vendo aqui retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. Vocês estão vendo aqui o ribossomos, mitocôndrias. E daqui a pouco nós vamos ver, na sequência, algumas organelas, as mais importantes que aparecem no Enem, e suas funções. Mais uma visão de uma célula. Vocês estão vendo aqui algumas organelas. A mitocôndria, por exemplo, que é responsável pela produção de energia. Daqui a pouco nós vamos ver detalhadamente. Bom, então está aqui. Organela citoplasmática. Mitocôndria, responsável pela respiração celular e produção de energia. Células que utilizam bastante energia, tem muitas mitocôndrias. Por exemplo, as células, o tecido que tem bastante células, que utiliza bastante energia e que é necessário que tenha essa organela, a mitocôndria, como as células musculares. O complexo de Golgi é formado por pequenas bolsas, serve para armazenar e descartar substâncias. Aqui o retículo endoplasmático, que é responsável pelo transporte, distribuição e armazenamento de substâncias, forma uma rede de canais que ocupam grande parte do citoplasma. Então o retículo endoplasmático ele faz esse controle entre a membrana e o núcleo, essa limitação e todo esse processo. Lisossomos são estruturas associadas pela digestão da célula. Vamos dar como exemplo o caso dos girinos, por exemplo, no sapo, em que ele, na fase inicial, ele vai perdendo a sua cauda e essa cauda ele perde por conta do processo de digestão lisossômico. Centríolos, parte do processo de formação de cílios e flagelados, ou de flagelos da divisão da célula. Cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese e nessas estruturas que encontramos a clorofila. São encontrados apenas nas células vegetais, ou seja, essas células que realizam fotossíntese. Núcleo, agora saímos da parte do citoplasma e vamos entrar no núcleo. O núcleo atua na reprodução celular, também é portador das características hereditárias e coordena as atividades celulares, como também está ligado à regeneração. Aí nós temos aqui a membrana externa e interna, que é a carioteca, espaço perinuclear, o nucleolo bem centralizado, os poros e o retículo endoplasmático, que até falei que ele faz a limitação entre o núcleo e o citoplasma. Então aqui as definições. O que é carioteca? Membrana dupla e porosa que envolve o núcleo, permitindo a comunicação com o citoplasma. Nucleoplasma, massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo. Cromatina, material constituído por DNA, material genético, responsável pelas características hereditárias. E o nucleolo, estrutura que produz proteínas. Nós concluímos aqui essa parte
de citologia, entrando, nós já vimos membrana, citoplasma e núcleo. Em outra oportunidade estarei passando para vocês algumas questões e atividades, ok? Um abraço a todos.